o assassinato do João Rosário trouxe muitos julgamentos aí à filha dele, né? Muita gente questiona por que ela aceitava manter esse relacionamento considerado abusivo. A Jordana Ribeiro, ela é psicóloga e está comigo aqui e vai nos ajudar a entender, porque infelizmente aqui no Brasil a gente tem uma mania, né, de boa parte da sociedade, ao invés de julgar o estuprador, a gente julga a vítima, ao invés de julgar a pessoa que praticou o crime, julga-se a vítima, e nesse caso a filha, né, do empresário, do policial aposentado, está sendo julgada. E o que chama a atenção, Jordana, primeiro boa tarde para você, obrigado aqui pela participação, é que boa parte desse julgamento vem de mulheres, ou seja, parece que a mulher que tem dificuldade em ter empatia com a mulher. Ah, por que ela não largou esse cara? Ah, por que ela não fez isso? Então, assim, esse julgamento, de certa forma, mostra o quê, Jordana? Olá a todos, olá Loares. Como você bem falou, né, nessa tendência de condenar, de julgar, e a gente não está no momento desse julgamento. A gente vê um perfil muito claro assim, na sociedade de levantar algumas bandeiras, levantar culpado e vítima, e infelizmente a mulher fica no meio disso tudo, exposta a situações de vulnerabilidade. Né? E eu costumo perceber, assim, num quadro desse perfil comportamental dessas mulheres, né? Infelizmente, muitas mulheres julgam umas às outras. E quando a gente aponta o dedo, a gente está apontando o dedo por questões que acontecem conosco. Né? Questões que, às vezes, as pessoas elas não têm a abertura e a clareza de trabalhar dentro de si. A gente está falando de relacionamentos abusivos onde tem situações de vulnerabilidade, onde essa mulher ela está exposta, onde essa mulher está com a autoestima baixa, onde essa mulher precisa de apoio, e que quando a gente vai ver quem está julgando, são pessoas também enfraquecidas emocionalmente, né? Então eu acho muito importante esse espaço onde a gente possa falar sobre empatia e sobre acolhimento. A família ela está totalmente exposta e ela precisa desse acolhimento, que não é o momento agora de falar, e se ela tivesse saído do relacionamento? Que na verdade é poder compreender de forma empática de que existem diversas situações atrás de uma relação abusiva, que não é simplesmente o falar o não. A gente está numa sociedade extremamente imediatista, onde existem muitos julgamentos, onde essa vítima ela tem uma sensação, um sentimento de culpa, onde eu estou nessa relação, eu me sinto culpada, eu preciso fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu preciso proteger minha família. O que a minha família vai pensar sobre mim, eu preciso resolver sozinha. Né? E querendo ou não, a sociedade está muito individualista nesse ponto. Então, quando a gente trabalha a raiz, né, o que é essa raiz? É trabalhar a autoestima da mulher, é trabalhar o posicionamento da mulher no lugar do mundo. A identidade dessa mulher, ela consegue ter muito mais repertório para conseguir se posicionar nas relações e se posicionar perante a vida também. Então, quando a gente para, né, e é um convite que eu faço para todos, quando a gente para de apontar o dedo e julgar e falar assim, poxa, o quanto que esse assunto está mexendo comigo e o quão empática eu posso me colocar no lugar do outro, né, porque é um tema que parece distante, mas acontece todos os dias e vai ter pessoas que acontecem dentro da nossa família, às vezes acontece com a própria pessoa que está assistindo e não tem consciência, não tem clareza. Porque infelizmente chega a tal ponto de morte, a tal ponto de agressão física para as pessoas poderem parar e olhar. Então a gente precisa olhar de uma forma inicial, né, que é, peraí, como que está sendo esse movimento? Como que essa pessoa está sendo tratada? Né, que a gente fala de um abuso primeiro psicológico para chegar ali nos finalmente, né, que é infelizmente a questão do assassinato, a questão do feminicídio que acontece muito. Agora, conversando com pessoas que tinham contato com o Felipe, por exemplo, assim, o comportamento dele, né? Muitas pessoas até estranharam, né? Uma pessoa tranquila, aquela coisa de um lado, olha aí, do outro lado, uma pessoa extremamente, como a gente tem aquele vídeo, ele ameaçando, né? Dentro do carro, ameaçando até matar o filho da namorada dele. Ou seja, como é que a gente explica a cabeça de um cidadão, né? Que para uns se apresenta como uma pessoa extremamente bondosa,
idosa, educada, preparada, polida para lidar com a sociedade, e por outro, uma pessoa extremamente violenta e a que acabou resultando, inclusive, nesse assassinato. Como é que a gente explica a mente de pessoas que têm mais de uma personalidade assim? A gente fala de um transtorno de personalidade onde ela não é 100% ruim, né? Ela tem um perfil onde ela interage, ela tem relacionamentos interpessoais, mas a gente pode bem ver ali que ele tem comportamentos já de riscos, né? Uso e abuso de substâncias químicas, né? Substâncias químicas junto com a questão da direção, né? Movimentos agressivos que aparenta, a forma de falar. Então, assim, os sinais eles já aparentam. Não é porque a pessoa ela é bem educada em certas situações que ela não vai ser agressiva, por exemplo. Então, é muito os polos, né? A sociedade ela está muito adaptada a de falar assim, é bom ou é ruim, é bonito ou é feio. A gente trabalha muito com polaridades. E quando a gente trabalha com a mente humana, nós não somos polaridades, nós somos seres complexos, integrais, onde precisa ser visto de uma forma ampla e com uma visão muito mais clara do que é o ser humano. Então não é porque ele é uma pessoa educada, que foi uma pessoa educada, que ele não pode, que descarta esse lado dele, manipulador, abusivo, agressivo. Então assim, é tirar a venda mesmo da sociedade, de que vem muito essa questão dos estereótipos, né? E falar assim, peraí, o que está por trás disso tudo? Agora, Jordana, vamos fazer até, eu gosto muito de me comunicar de uma maneira que todas as pessoas entendam, e que bom que você fala com essa clareza, mas eu queria partir de um pressuposto seguinte, até para que a mulher, de repente, que está passando por essa situação, possa se identificar, porque na medida que a mulher se identifica, ela talvez tenha até coragem de buscar ajuda, de conversar com outras pessoas, porque no caso dessa menina, ela não contava para o pai, evitava contar para a família, né, já temendo até mesmo a reação das pessoas em volta. Como é que uma mulher pode se identificar de que está se relacionando com uma pessoa abusadora, no caso aí do que aconteceu com o Felipe? Excelente pergunta, Loares. É importante a gente poder expor isso mesmo. Quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente fala de fases e etapas de uma relação abusiva. Então, começa tudo por certos movimentos e por certos sinais. Quando o casal, a gente falando de uma relação aqui afetiva, né? Porque relação abusiva não é só de relacionamento afetivo. Mas quando o casal, ele começa a criar situações onde prejudica a identidade dessa pessoa, a forma de ser, a forma de falar, esse parceiro, essa parceira oprime as vestimentas, oprime o jeito dela de se posicionar na vida, começa assim a olhar e uma luzinha, né? Que eu começo a falar da luzinha vermelha aí. Peraí, eu não posso me portar da forma que eu me portava quando eu conheci essa pessoa. Peraí, eu preciso mudar o meu jeito de ser, eu preciso mudar a maquiagem, o batom que eu usava, eu preciso mudar a minha roupa. Peraí, eu não posso mais falar X, Y, Z. Então, são sinais que começam, né, a perceber. Depois esse agressor ele começa a ter movimentos mais agressivos no sentido de proibir rede social, de ficar vendo mensagens, né, de às vezes parear aí o celular com dela para ver mensagens do celular. Então são situações que às vezes a mulher, por ter uma carência afetiva, por uma dependência emocional, acha que é bonito, que a pessoa está tendo ciúmes dela, só que na verdade é uma situação e uma relação que ela está passando de uma relação abusiva. Então, todo movimento que esse parceiro ou essa parceira tende a oprimir, a prender essa pessoa para si mesma, começa já a dar sinais de uma relação abusiva, né? E aí a gente vai ver ali no extremo que começa a ter a relação abusiva na forma de agressividade mesmo, de físico. Então, a agressão não é só física. Ela primeiro é intelectual, onde ela começa a duvidar do que a pessoa pensa. Ela é emocional, onde ela começa a oprimir. Ela fala assim, olha, se você for para tal lugar, a gente não vai estar mais junto. Se você falar para tal pessoa, a gente não vai ter mais junto. E aí, quando começa a ter essas discussões e essa pessoa ela fica totalmente arrasada, ela passa
a querer falar para uma família, para falar para uma amiga, só que aí o parceiro ele tende a se arrepender, que é a oscilação que a gente fala da relação abusiva. Então ele tende a acariciar, a mandar flores, a falar me perdoa, a pedir perdão e falar de mudança. E essa mulher, como ela está em extrema vulnerabilidade, ela acredita na mudança. E foi o caso, né, Jordana, dessa menina, porque ele teria obrigado a excluir rede social, mudar a rede social. Ela chegou a falar numa entrevista para a gente, né, Zeca, que ele chegou a proibir de falar com amigas, né? Ela teve que romper relacionamento com amigas por determinação dele, por ordem dele, por pedido dele. Ou seja, então, na verdade, assim, o relacionamento abusivo, ele tem uma crescente, né? Ele tem toda uma escadinha, né? Ele nunca começa já com a violência física, né, Jordana? Na maioria das vezes ele não começa na violência física, ele vai de uma forma muito camuflada e muito maquiada, como se fosse uma expressão de amor. Só que é muito importante que a gente tenha clareza do que é o amor, né? Porque o amor, ele tem que vir com muita genuidade, com muito respeito, com muita integridade, assim. E a nossa sociedade tão adoecida, que destoa muito do que são as formas de amar, ela acha que ela está num relacionamento saudável porque tem momentos bons. Só que não é ver o momento bom e achar que os momentos ruins vão mudar. É ver como um todo. Como que o autoconhecimento é muito importante para isso, inclusive, Loares, porque eu me percebo como que eu me posiciono nessa relação e como que eu me sinto nessa relação. E a mulher, ela tende a ficar com muito sentimento de culpa, de vergonha, de, nossa, como minha família vai pensar, o que minha família vai pensar, o que minha família vai achar, e ela engole toda a situação sozinha. Aí, gente, é o momento da gente refletir tudo isso. Quero agradecer a Jordana Ribeiro, que é psicóloga, ou seja, aos primeiros sinais de uma relação abusiva, quando alguém tentar te podar ou de proibir de fazer alguma coisa que você já fazia, né, visitar uma amiga, um amigo, receber alguém em casa, fazer alguma coisa, já fique atento, porque a violência doméstica, ela sempre tem essa escalada, e a gente já viu, né? Começa com o xingamento, com o empurrão, aquela coisa toda, até chegar à agressão física e até o assassinato. Jordana, muito obrigado aqui pela participação, né? Boa tarde para você. Obrigada, me coloco à disposição de todos vocês. Muito obrigado, viu?